Eu e a Camila falávamos há anos em sair da cidade. Sempre foi só conversa. O trabalho, as contas, a rotina, tudo nos prendia. Mas um dia, a oportunidade surgiu. O emprego dela virou home office e a empresa onde eu trabalhava reduziu o quadro, me deixando com uma indenização e tempo demais nas mãos. Foi ela quem encontrou o anúncio. "Olha isso", disse-me mostrando o notebook. Esperei ver alguma cabana cara perdida no meio do nada. Mas não. Era uma casa antiga, 2 andares, com varanda de madeira e aquelas janelas com venezianas verdes, bem na borda de uma mata fechada. Parecia uma cena de cartão postal antigo. "Isso tem cara de começo de filme de terror", brinquei. Ela sorriu. "Ou o começo de algo bom", ela disse. Camila sempre amou o mato. Quando criança, sumia nas trilhas por horas e voltava com folhas no cabelo e histórias de pássaros e cervos que a seguiam como velhos conhecidos. Eu nunca entendi direito essa conexão dela com a natureza, mas amava o quanto isso a fazia feliz. E no fundo, talvez eu também precisasse de mudança. Então fizemos as malas e fomos. Largamos o barulho da cidade e nos mudamos para o silêncio absoluto daquele pedaço esquecido do interior. A casa era antiga, mais sólida. Vigas firmes, varanda profunda. Era subindo pelas paredes de pedra. Ficava afastada, onde o asfalto virava estrada de terra, e o tempo parecia se arrastar devagar, cercado pela mata como se algo vivo nos observasse o tempo inteiro. Camila se adaptou rápido à nova rotina. Passava horas sentada na varanda enrolada num suéter antigo, observando o pôr do sol sumir atrás da mata densa. Era um sorriso de paz que eu não via no rosto dela há muito tempo. Mas havia algo estranho. Não era o silêncio natural que se espera de um lugar assim. Era um silêncio diferente, vivo. Mesmo quem nunca viveu perto de floresta sabe que ela tem sons. O vento nas folhas, o canto dos pássaros, insetos zumbindo, galhos estalando. Ali não havia nada disso. As árvores permaneciam imóveis. Nem uma brisa. As folhas paradas sob o céu nublado e pesado de verão. Era como se o ar estivesse espesso demais até para o vento atravessar. Olhei para Camila, esperando que ela percebesse, mas ela só sorriu esticando as pernas. "É perfeito", sussurrou. Eu não consegui concordar. E Cosmo também parecia incomodado. Nosso vira-lata, curioso desde o primeiro dia, havia corrido o quintal inteiro farejando cada canto. Mas, quando se aproximou da beirada da mata, parou de repente. As orelhas abaixaram, o rabo antes agitado foi murchando até se esconder entre as pernas. Depois recuou com passos cuidadosos. Camila tentou chamar. "Vem, Cosmo." "Tá tudo bem, amigão." Mas ele apenas virou e correu de volta para dentro de casa, como se fugisse de algo invisível. "Ele vai se acostumar", disse, ela tentando não dar importância. Mas eu sabia que não era isso. Nunca vi Cosmo agir assim, e ali por um breve instante juro que vi uma sombra se mover no fundo da mata. Mesmo sem vento, mesmo sem som. Não demorou para Camila querer explorar a floresta. Sempre foi assim, desde criança. A conexão dela com o mato parecia algo instintivo. "Tem certeza que quer ir sozinha?" Perguntei, vendo-a amarrar as botas. "Claro, só quero conhecer as trilhas perto de casa", disse ajeitando a mochila. A sensação ruim se apertou no meu peito. Ainda assim, apenas pedi. "Não, vá muito longe, tá?" Ela sorriu, me deu um beijo rápido e saiu antes que eu pudesse falar mais alguma coisa. Passei o dia inquieto, olhando o celular de tempos em tempos. As horas foram passando e o sol já começava a mergulhar atrás da copa das árvores, tingindo a floresta com tons de laranja e vermelho. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Quando finalmente decidi pegar as chaves para procurá-la, vi sua silhueta surgindo no meio das árvores, mas algo estava errado. Camila andava devagar, os passos lentos, como se cada movimento exigisse um esforço enorme. A pele pálida contrastava com a testa suada. Suas roupas estavam sujas de terra, e as mangas úmidas. Mas não havia chovido, há dias. E o mais estranho,
Suas botas estavam encharcadas. Corri até ela, sentindo o estômago embrulhar. Onde você estava? Eu já ia sair atrás de você. Ela parou e, por um instante, parecia nem ter notado minha presença. Eu me perdi. Acho que me desorientei. O tom dela era distante, quase vazio. Passou por mim e entrou em casa sem dizer mais nada. Algo dentro dela havia mudado. E no fundo, eu sabia. Aquilo não era só cansaço. Naquela primeira semana, Camila parecia cada vez mais fascinada pela floresta. No 6º dia, anunciou que iria explorar as trilhas sozinha. Tem certeza? Perguntei com aquele aperto no estômago que já me acompanhava desde que chegamos. Vou só dar uma volta. Preciso sentir o lugar, entender o terreno, disse, ajustando a mochila com um sorriso. Assenti com um nó na garganta. As horas foram passando. O sol mergulhou atrás das copas, tingindo a mata de tons alaranjados. O celular permanecia mudo. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. A preocupação foi se tornando um peso no peito. Quando decidi sair para procurá-la, vi sua silhueta emergindo entre as árvores. Mas algo estava errado. Camila caminhava devagar, como se os próprios pés lutassem para obedecer. A pele estava pálida, a testa úmida de suor, as roupas sujas de barro, com manchas escuras nas mangas. E o mais estranho, as botas encharcadas, mesmo sem chuva há dias. Corri ao encontro dela. Onde você estava? Eu já ia sair atrás de você. Ela me olhou, mas seus olhos pareciam vagos, como se demorassem a me reconhecer. Acho que me perdi, respondeu em voz baixa, quase automática. Entrou em casa sem dizer mais nada. Fiquei parado na varanda, o coração acelerado. Alguma coisa havia mudado dentro dela. E o pior, Cosmo a observava da porta, com as orelhas baixas, rabo encolhido, recuando lentamente como se não reconhecesse mais sua dona. Nos dias seguintes, tudo ficou estranho. Camila estava ali, mas não parecia mais ela. As mudanças eram sutis, quase invisíveis, mas eu sentia. Não havia medo ou raiva nela. Era como se estivesse vazia. Cada movimento parecia calculado, quase ensaiado, como se estivesse se adaptando ao próprio corpo. Até o Cosmo percebia. Ele evitava qualquer aproximação. Não chegava perto. Não rosnava, mas desviava o olhar. Era como se não conseguisse mais vê-la. Uma manhã, enquanto eu preparava café, reparei em algo que me gelou o sangue. Camila estava à mesa comendo iogurte e mexendo no celular. Ou pelo menos parecia. Seus olhos estavam abertos, fixos na tela, completamente imóveis. Esperei. Um gole de café, depois outro. 1 minuto inteiro se passou. 2. Ela não piscava. Os olhos secos, vidrados, refletindo a luz azul da tela como se fossem de vidro. Dormiu bem? Perguntei, tentando soar casual com a voz presa na garganta. Ela virou o rosto devagar, num movimento lento, quase artificial, e sorriu. Sim. Estou ótima. Mas o sorriso durou tempo demais. Como se não soubesse o momento certo de encerrá-lo. Depois voltou os olhos para o celular. Continuou sem piscar. Aquela não era a Camila que eu conhecia. E pela primeira vez, admiti para mim mesmo. Eu estava começando a ter medo dela. As pequenas coisas começaram a se acumular, e logo o medo deixou de ser só intuição. Numa noite observei Camila indo dormir. Ela levantou o lençol, deslizou para debaixo dele, mas de repente, parou. A mão ficou suspensa no ar, dedos levemente curvados, congelada no meio do movimento. Ficou assim por longos segundos, como se tivesse esquecido o que fazer a seguir. Sem piscar, sem respirar fundo, apenas parada. Depois, como se nada tivesse acontecido, continuou o movimento, deitando-se. Eu não disse nada, mas aquela imagem ficou presa na minha cabeça. Os dias passaram e as manhãs ficavam mais frias. Numa delas, enquanto eu tomava café na varanda, Camila saiu descalça, indiferente ao chão gelado. Esticou os braços, respirando fundo, mas foi então que reparei.
Não havia vapor saindo da sua boca apesar do ar frio, nem sinal de tremor no corpo, nenhuma reação ao frio. Cosmo, que antes rosnava baixinho quando ela se aproximava, agora nem olhava mais. Não era mais medo. Era como se ele não a enxergasse. Naquela noite ela ficou de pé na sala, junto à janela, os braços cruzados, imóvel, olhando fixamente para a escuridão lá fora. Cosmo estava deitado a poucos metros, mas seus olhos não acompanhavam Camila. Ele mirava o vazio, um ponto além dela, como se ela nem estivesse ali. Chamei o nome dele. Imediatamente Cosmo virou-se para mim, abanando o rabo como se tudo estivesse perfeitamente normal. Mas eu sabia que não estava. Não consegui mais suportar o peso daquele silêncio sufocante. Fui até a cidade, precisava de qualquer coisa. Alguém com quem falar, um sinal de normalidade, qualquer contato humano. Na mercearia, o atendente, um senhor magro e já bem idoso, passou as compras no caixa, enquanto eu tentava disfarçar a angústia. Foi impulso. Eu precisava dividir com alguém. Minha esposa, ela saiu para caminhar na mata dias atrás. Se perdeu. Desde que voltou, parece diferente. Desabafei com a voz baixa. O velho congelou por um segundo. Não perguntou onde ela esteve nem como ela estava. Apenas pegou a sacola e, num tom que me arrepiou até a espinha, disse: "É bom tomar cuidado por lá." Forçando um sorriso nervoso, tentei puxar assunto. "Por quê?" Ele hesitou. Os olhos pequenos e fundos varreram a loja, como se conferisse se alguém mais escutava. "Tem coisas que ficam na mata", respondeu quase num sussurro. Minhas mãos apertaram as alças da sacola. Senti o nó na garganta subir. "Como assim?" O senhor apenas balançou a cabeça e desviou o olhar, encerrando a conversa. Aquela resposta vaga me deixou ainda mais inquieto. Voltei para casa com o estômago revirado. Algo morava naquela floresta. Algo que não devia ser mexido. Foi no toque que eu senti o verdadeiro abismo. Passei por Camila no corredor, nossos braços se roçaram. O contato foi rápido, mas o suficiente. Sua pele estava fria. Não o frio comum de alguém que esteve ao ar livre. Era o frio de algo. Sem vida. Pedra. Mármore. Meus dedos tremiam. Engoli em seco. "Jesus, Camila, você tá congelando", soltei, tentando disfarçar o pânico na voz. Ela virou o rosto devagar, com aquele sorriso controlado demais. "Eu me sinto bem", mas algo nos olhos dela estava errado. As pupilas pareciam mais escuras, como se algo se movesse lá dentro. As íris, antes de um castanho dourado vivo, agora tinham um brilho metálico, estranho. As veias ao redor dos olhos estavam vermelhas, inchadas, como se ela não piscasse há muito tempo. Mais tarde, naquela noite, acordei de sobressalto. O lado da cama onde Camila dormia estava vazio e frio. Meu coração disparou. Olhei em volta. Ela estava sentada na ponta da cama, imóvel, costas eretas, a cabeça levemente inclinada para a janela. Ela não respirava. Me aproximei lentamente. Estiquei a mão, hesitando antes de tocar seu ombro. A pele ainda mais gelada, sem o menor sinal de vida nos músculos, sem o subir e descer da respiração. "Camila?" Sussurrei. Sem virar o rosto, ela respondeu com a voz tão baixa que mal ouvi. "Quase consegui dormir." Quando finalmente virou-se para mim, a luz fraca da lua revelou o vazio nos olhos dela. Era como se algo estivesse lá, mas não fosse mais ela. Na manhã seguinte, minha mente estava em frangalhos. O cansaço tomava conta do meu corpo, mas o pavor me mantinha alerta. Eu não sabia mais o que fazer. Precisava de respostas. Voltei à cidade. Não sei se por desespero ou impulso acabei encontrando o mesmo senhor da mercearia, sentado do lado de fora, como se já estivesse me esperando. Quando passei, ele levantou os olhos e disse com firmeza: "Você precisa sair daqui." Meus pés congelaram no chão. "Como assim?" perguntei, a voz falhando. Ele não piscou. Se ela voltou, não era para ter voltado. As palavras ficaram ecoando dentro de mim como um peso no estômago.
Quis gritar, pedir explicações, mas o velho se levantou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Quando tentei me aproximar, ele sussurrou, olhando ao redor. Não deixe que ela durma. Antes que eu reagisse, ele sumiu pela rua. Dirigi, de volta para casa com as mãos tremendo no volante. As palavras dele giravam em looping na minha cabeça. Não era para ter voltado. Não deixe que ela durma. E se fosse outro me contando isso, eu diria o óbvio. Pegue as malas e fuja. Mas era Camila. Era a mulher que eu amava. Eu não conseguia simplesmente abandoná-la. Por mais irracional que fosse, uma parte de mim acreditava que de alguma forma ela ainda estava lá dentro, lutando. Naquela noite, o silêncio era sufocante. Nem o farfalhar das folhas, nem o canto de um único inseto. Apenas aquela quietude pesada, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração. Acordei no meio da madrugada e, instintivamente, estiquei o braço em direção a Camila. As cobertas estavam frias. Meu coração acelerou. Ela estava, de pé, imóvel diante da janela. Os braços soltos ao lado do corpo, a cabeça levemente inclinada. A luz da lua delineava sua silhueta pálida. Engoli seco. Me aproximei devagar. E foi então que percebi. Ela chorava. As lágrimas desciam pelo rosto, mas seu semblante permanecia vazio. Nenhum músculo se mexia. Era como se o corpo estivesse chorando sozinho, contra a vontade dela. Camila. Sussurrei, a voz falhando. Seus ombros estremeceram. Lentamente, muito lentamente, ela virou a cabeça na minha direção. Os olhos arregalados demais, vermelhos, exaustos, como se não piscasse há dias. Eu não posso piscar, murmurou num fio de voz. Meu estômago revirou. Como assim? Ela engoliu seco, o corpo vacilando, quase perdendo o equilíbrio. Se eu piscar, eu volto. Minha cabeça girava. Ela lutava para se manter ali. Lutava contra algo que puxava de volta para... Para onde? Você não precisa passar por isso sozinha. Tentei confortá-la, me aproximando. Seus dedos gelados agarraram minha camisa, tentando se manter de pé. As pernas tremiam. O corpo dela estava cedendo. Eu... não quero voltar. O desespero tomou conta. Eu precisava mantê-la acordada, precisava salvá-la. Mas a exaustão já a dominava. E então, num último suspiro, suas pálpebras vacilaram. E ela piscou. No segundo seguinte, meus braços se fecharam em torno do vazio. Ela havia sumido. Fiquei parado, sozinho no quarto. Meus braços ainda estendidos, como se meu corpo se recusasse a aceitar o que acabou de acontecer. Camila simplesmente desapareceu. Meus olhos procuravam por qualquer sinal. Um fio de cabelo, um vinco nas cobertas, qualquer coisa que provasse que ela esteve ali segundos antes. Nada. A janela, que eu tinha certeza de que estava fechada antes de dormir, agora estava entreaberta. Um vento gelado atravessava o quarto. Lá fora, a floresta permanecia imóvel, em silêncio absoluto. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas aquela escuridão densa e expectante. Um pequeno som atrás de mim me tirou do transe. Cosmo. Ele estava na porta, abanando o rabo. Pela primeira vez em semanas, caminhou até mim com passos calmos, como se o peso que pairava sobre a casa tivesse finalmente sumido. Encostou o focinho na minha mão, buscando carinho, como sempre fazia antes de tudo começar. Era como se a casa tivesse voltado ao normal, como se Camila nunca tivesse estado aqui. Me sentei na beira da cama, o corpo vazio, a mente tentando compreender o que aconteceu. O quarto parecia enorme agora, preenchido apenas pelo vazio que ela deixou. Olhei para o lado onde ela costumava deitar, onde sorria, onde sonhávamos juntos. Minha voz saiu num sussurro, fraca. Camila. Mas o som se perdeu na solidão. E lá no fundo eu já sabia. Ela nunca deveria ter voltado da floresta.